pessoal, tudo bem com vocês? Marina, Alice, às vezes vocês se confundem, mas eu também me confundo. E hoje a gente vai falar, amiga, de um negócio aqui muito polêmico. Isso sempre surge. Tem uma época que todo mundo fala e todo mundo fica de boas, aí começa a falar de novo. Que é, a gente tem que superar Friends. Ou não. Ou não. Mas antes da gente discutir sobre esse assunto, a gente precisa falar sobre você, se inscrever nesse canal, que esse é um assunto bastante importante, Marinha. Dá um tapa no like. Eu adoro transições. Muito boa a sua transição, amiga. Agora que você fez a sua transição, a hora de eu fazer a minha. Geralmente esses assuntos, eles ocorrem em redes sociais, né? Por quê? Porque somos filhos de rede social, não é mesmo? Ou você fica, é isso mesmo, tem que acabar. Ou você fica tipo assim, bitch, get over it. Ultimamente eu tenho visto no Twitter que as pessoas... Existem dois times de pessoas. Sim. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Eita. As pessoas Aquela que bota ketchup na pizza e aquela que está errada na vida. O que tá errado na pizza? Pera, eu falei errado! Não! É meio ruim a gente estar nessa discussão, por quê? Porque eu e a Marina, a gente é rata de Friends. Sim. Mas, vamos lá. Não impede a gente de discutir, não é mesmo? Existem dois tipos de pessoas nesse mundo. A pessoa que ama Friends e, tipo, ama mesmo, a ponto de, para sempre, nunca deixar de assistir Friends. Que é mais ou menos o nosso caso. E tem um time de pessoas que não aguenta mais. Não aguenta mais Friends. E tem subgrupos dentro desse não aguentar mais. Que é o grupo das pessoas que não gostam de Friends e que não aguentam mais as pessoas falando de Friends. Mas que viram. Utilizando qualquer oportunidade. Talvez viram, talvez não viram, não sei. Tá. E o time de pessoas que gostam de Friends, mas não aguentam mais escutar as pessoas falando de Friends. E tipo, ai, vamos assistir Friends. I still can't believe someone ate it! Vamos começar falando sobre as razões das pessoas não aguentarem mais Friends. Tá. Um dos argumentos dessas pessoas, desses seres... Não, amiga, tem que falar a gente tem que respeitar os coleguinhas, mesmo eles sendo errados. Não, vai. É uma série longa, então a gente, né, de 94 a 2004. As pessoas que não aguentam mais escutar as pessoas falando sobre Friends é o fato de que é uma série que já tem muito tempo, né? Sim. Acabou em 2004, a gente tá em 2019. O quê? 15 anos, né? As pessoas precisam parar de ficar tão aficionadas a essa série, porque desde 2004 apareceram várias outras séries maravilhosas e às vezes, de fato, melhores no sentido de, tipo, por exemplo, a gente tem hoje em dia Game of Thrones. Sim. A gente não pode comparar Game of Thrones com Friends. Não, né? não podemos. Valor de série, etc. Exatamente. Mas, e também a gente hoje em dia tem séries, por exemplo, agora a gente precisa colocar no cenário de comédia. A gente tem How I Met Your Mother. Sim, que também é a mesma vibe. A gente tem Brooklyn Nine-Nine. Sim. Oh yeah? Is he funnier than me? E é uma série que alcançou muitas audiências, Sim. né? Não tanto como Friends, né? Porque enfim, mas alcançou. E aí o que acontece é que as pessoas falam, gente, desencana, tem outras séries aí que são muito boas, ou talvez melhores do que Friends. Por que vocês não superam? Eu acho que pra gente ter começado esse vídeo, a gente tinha... Sabe quando você termina comercial de remédio, aí tem várias pessoas que falam meio rápido, este vídeo não é recomendado, se você acha que... Sabe? Então assim, primeiro, todas as opiniões aqui são nossas, a gente não tá falando por ninguém, nem pelo Bacon, nem nada, a gente tá falando pela Marina e pela Alice. E eu acho assim, na minha opinião, primeiro, isso é uma discussão de que tem muito tempo livre. Mas assim, a gente tem um tempo livre pra gravar, então... Exatamente. Aí a gente juntou o útil ao agradável. A gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter o trampo, gravar o vídeo. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai discutir enquanto a gente grava o vídeo. É isso aí. Então primeiro eu acho o seguinte, por que você se importa com o que as outras pessoas gostam? Porque tem outras melhores. Pra você, tudo bem. Não é, tudo verdade. tranquilo. Agora eu também acho que vale, a gente tem que avaliar uma série de coisas que as pessoas que não gostam de Friends ou que simplesmente acham legal, mas acham que já deu, esquecem de analisar ou simplesmente não ponderam aí na discussão. Que é o período que se insere Friends, né? A gente vai de um período onde já existia tecnologia, já existia internet e telefones, etc. Mas não era tão assim, que nem hoje. Já é, para um período que é. Então assim, pegou o boom de fóruns, o boom de você
fazer parte de alguma coisa maior do que o seu bairro, o seu colégio, né? Os memes. Então, que antes não se chamavam memes, né? Era só coisas legais que todo mundo fazia, e se você não fazia, você não era legal, eu acho. Mas assim, então, esse boom veio junto. De fato, o Friends não é a primeira sitcom mais legal do mundo. Seinfeld, blá blá blá, blá, aquela coisa toda, The Office também. Fizeram muito sucesso, mas Friends foi aquela que veio e era a mais relacionável de todas. Então, tipo assim, vamos lá, relacionável por quê? Você tem tipos de pessoas que você se relaciona mais. Por exemplo, talvez, apenas talvez, eu seja a Mônica, a louca da arrumação. Talvez eu também corra como a Phoebe. Você nunca saberia. Talvez tu saiba disso, eles não precisam saber. Mas você se via em muitas partes da série. Eu tenho uma teoria. Muito boa, inclusive. De que todas as pessoas são todas as pessoas, mas a maioria das pessoas podem ser identificadas através de misturas de personagens diferentes. E particularmente duplas. Eu sou, por exemplo, uma mistura de Rachel e Phoebe. Aquela atestado. Eu acho que eu sou cientificamente provado. Eu acho que eu devia escrever um artigo, mandar pra alguma, tipo... Eu acho. Fazer um estudo de antropologia aí através de Friends. Você escutou primeiro aqui no Bacon Tástico, daqui a 10 anos você vai no psicólogo, porque você vai precisar, porque todo mundo precisa, e aí ele vai perguntar, com licença, mas você já viu que personagem de Friends você é? Existe também outra questão de Friends, porque hoje a gente tem uma... Eu tô indo pra um outro lugar, outra né? seara. Uma outra seara, que é que eu vejo bastante também no Twitter das pessoas reclamarem de Friends. E que... Eu gosto, amiga, tu tá trazendo contrapontos. Que é o lance de ser uma série onde só tem personagens brancos, né? Sim. E um ou outro, e tem algumas namoradas aí de alguns personagens, são negras e tal. Mas que é um elenco basicamente branco e são de problemas de pessoas brancas, onde nem todo mundo pode se relacionar. Por isso que eu digo que não todos, mas a maioria das pessoas podem se identificar com personagens de Friends. E isso, de fato, tem muita razão. Inclusive, o Jay-Z fez um clipe só com atores negros fazendo um episódio de Friends. E é genial! Eu não vi isso! Sim. Numa maneira de te falar assim, olha, gente, vocês não veem pessoas negras nessa situação, não é mesmo? Então, é uma crítica legal, mas assim... A gente tem que pensar que, infelizmente... É um produto da época, né? É um produto da época. Até mesmo tem ainda umas falhas, porque tem personagens homossexuais, por exemplo, a mulher do Ross, né? A ex-mulher do Ross, ela acaba se descobrindo uma mulher lésbica. Então, assim, acaba tendo umas falhas ali na discussão, mas também aí que tá, é um produto da época, né? Eu acho que já que a gente tá nessa seara também, uma coisa que eu escuto falar e discuto muito com os meus amigos é a questão de como as coisas que a gente consome envelhecem. E Friends tem essa questão. Ela tem algumas coisas que ela envelheceu muito bem. E tem umas outras que não envelheceram nada bem. E tipo, já que a gente tá falando disso de representatividade, etc, tem uns comentários assim bem ruins com relação ao público feminino. E isso é verdade. Are men ever nice to strange women for no reason? No, only for sex. Thank you. Então assim, por exemplo, eu tenho amigos que já viraram pra mim e falam assim, eu amo Friends, mas não consigo mais ver. Porque todo mundo diz, né? Uma vez que você vê, você não consegue desver. E embora isso seja verdade, eu acho que pra mim acaba saindo um pouco porque eu consigo desligar muito isso. Eu não sei se isso é bom ou ruim, pra ser bem sincero com vocês, mas enfim, a gente consegue se desprender pra levar o lado bom da coisa, o lado da comédia. Friends não é só os seus problemas relacionados à representatividade. Friends vai além disso. Fala de relacionamento. De relacionamento. De dia a dia, de trabalho. De amizade, principalmente. Sim. Então, assim, a gente acaba entrando nesse lance de se identificar com essas situações. Sim. Mas em relação à representatividade, sim, tem falhas. E não pode ser diferente, entendeu? Porque já passou. A gente acabou em 2004. Em 2004 ninguém falava sobre feminismo do jeito que a gente fala hoje. 2013. Né? O movimento feminista sim, já sempre eles estão lá. Estão lá, mas não igual a
hoje. Hoje é um negócio... No mainstream, né? Que É o povo fala, mainstream, exatamente. Inclusive, se você parar pra pensar, Tem que falar. Friends trazia o lance da Carol, por exemplo, descobrir lésbica no primeiro episódio, pra série na época, 94, o primeiro o episódio piloto já ter trazido Tem isso. uns acertos. É legal, é bacana. Eles tratam isso com um pouquinho de chacota, porque é como se o Ross tivesse perdido e tal, enfim. Ou como se ele não fosse homem o suficiente. Tipo assim, pra... claro, se vocês quiserem que a gente analise, tipo, um vídeo, de repente, um caso a caso, ou pegar, tipo, os problemas disso, a gente pode até entrar nessa seara. Eu acho, então, que já que a gente tá falando disso, que a gente também deveria falar da questão de você não sentir que pertence quando você não vê. Por exemplo, vou fazer a comparação que tu falou de Game of Thrones. Quando eu não via Game of Thrones, pois hoje estou uma pessoa iluminada, aquelas não, tô brincando, eu só vi, era muito difícil você entender do que as pessoas estavam falando. Porque são muitos nomes, muitas casas, muitas coisas. Você, pra se sentir a par da situação, você precisa investir muito tempo. E embora Friends não tenha casas e nomes, etc., é muito extenso, a malha de episódios é muito extensa. Então assim, você vê no Twitter todo mundo botando Nag ou We're on a Break e você não faz ideia do que aquilo significa, você se sente um pouco excluído. E é aquela coisa, não é como se você fosse num episódio X e fosse ver. São muitos episódios, então você tem que fazer, de fato, você tem que pesquisar o Nag episode, e aí você vai ver, e aí talvez venham umas coisas juntas que você não vai entender porque você não viu os 1.365.000.000 de episódios e tal. Então isso causa um afastamento. É que nem, tipo, sei lá, o pessoal fala, ai Marina, anime, vai ver Naruto. Naruto, caraca! Desculpa, senhor, quantos episódios tem Naruto? 1.300.000... não, eu não tenho tempo pra isso. Aliás, não é que eu não tenho tempo, é que eu não tô emocionalmente com tempo pra investir aí. Entendeu? Então, tipo, causa um afastamento. Um afastamento. Sem falar também que eu vou dizer que eu não entendo, mas as pessoas encheram o saco. As pessoas estão tipo assim, gente, parou. Mas você não te dá o direito de pedir pros outros pararem. Você pode reclamar na sua página do Twitter, porque enfim, ela é sua. Caraca, amiga, a gente tá quase 15 minutos falando. Caramba. Então, Para, olha, vai, termina. Concluindo esse vídeo, tudo bem você gostar de Friends e ainda continuar assistindo Friends, porque assim, você assiste o que você quiser, tá ali disponível pra você, tem que estar feliz com isso. E se você não gosta de Friends, continua gostando de Friends e sendo feliz na sua vida, assistindo outras séries. Continua não gostando. Não, continua não gostando. Se você não quiser dar uma chance a Friends, se você acha que superou e você já superou, supere, meu amor. Não assista mais. E outra, assiste também junto com as outras. Faz como eu faço. Eu faço isso, sabia? Sabe aquela coisa, gente chique, que testa um perfume, aí tem um potinho de café pra limpar o olfato, pra depois cheirar outro perfume? Nossa, eu não sabia que isso existia. Tem uma parada de gente chique assim. O que eu faço? Eu vejo uma série, aí eu assisto um Friendzinho pra dar aquela limpada, e aí eu assisto outra série. Caramba! Entendeu? Sim, eu também faço isso. É maravilhoso. Tem gente, inclusive, que assiste todo dia no almoço. Não vou dizer quem é, mas começa com o Jurandir. É muito complicado. Eu também assisto no almoço, quando eu tenho oportunidade de estar em casa. Eu nunca tô não, mas tudo bom. Sim, no final de semana. No final de semana, não, gente, bom demais. Chegar em casa, você vai dormir, só episódios de Friends. Só pra, antes de dormir bem, pra não ter pesadelo. Inclusive, o meu sonho pra Depois de um filme de terror. Gente, assistir Friends. Olha, é isso. É tudo. Inclusive, o meu sonho, Netflix, se você estiver escutando, eu sei que você não tá mais. Tudo bem? Bota um botão de shuffle, que nem você vai no Spotify e bota shuffle e aí dá qualquer música aleatória. Sim. Eu queria um botão de aleatório de Friends. Queria. Ficou aí. Boa ideia. Ficou aí o desejo. Então, gente, concluímos a nossa vida. Porém, não vamos deixar de pedir o like. O tapa no like é muito importante. O tapa no like, se inscreva no canal pra você continuar acompanhando a gente por aqui. Enquanto você não enjoou. Enquanto você não enjoar da gente. Não supera a gente, gente. Por favor. A gente ainda não acabou, então. Não, a gente ainda não É verdade, a gente ainda não acabou, mas sei lá, né? Não, mas sei lá se acontece alguma merda, sei lá, alguém morre. Eu sou muito bom, gente.